Bom, irmãos, dando sequência aí ao livro de Atos que estamos estudando nas mensagens e lições práticas que extraímos desse livro, olhando ali para a igreja do primeiro século e o que podemos aplicar aí em nossa igreja, em nossa comunidade, mas também em nossas vidas particulares. Chegamos no capítulo 10, um capítulo super importante para a história da humanidade, para a história do cristianismo. Um capítulo em que o evangelho ele é aberto, entre aspas, e vamos falar mais sobre isso, para todos os povos, onde é declarado ali, é mostrado para Pedro publicamente, para os judeus daquela época, que o evangelho não era apenas para os judeus, como eles estavam entendendo ali erroneamente, e sim para todas as nações, através da conversão de Cornélio e sua casa. Por isso, ele é tão importante. Ele é muito importante porque ele mostra ali em prática Atos 1:8, que é um dos versículos mais importantes do livro de Atos, que fala: "Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém", que aconteceu ali no Pentecostes, ou seja, eles viram ali o Espírito Santo se manifestando no Pentecostes para os judeus. Depois, em Judeia e na Samaria, que eles viram ali através de Filipe, quando vai ali em Atos 8 para Samaria e prega lá, e diversos samaritanos ali se convertem, e até os confins da terra, que é onde chegamos hoje. Hoje, em Atos 10, a gente chega nos confins da terra de Atos 1:8, que é quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo é manifestado para todas as nações, para todos os povos, através da conversão da família de Cornélio. Então vamos abrir lá, irmãos, vamos orar primeiramente e para que Deus fale conosco nessa manhã, como já tem falado. Senhor, te peço agora por esse momento de mensagem, que o Senhor esteja falando através de mim, Senhor Deus, que eu seja apenas um instrumento, mas que principalmente teu Espírito esteja livre para falar com todos aqui, Senhor Deus, a começar por mim, que possamos ser quebrantados, que possamos aprender e que principalmente possamos aplicar aquilo que a Tua palavra nos ensina nas nossas vidas, como igreja, Senhor, e também individualmente. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos. Vamos ler a primeira parte ali de Atos 10. Eu vou ler dividido em 3 partes aqui o texto. É um texto um pouquinho comprido, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas algumas partes a gente vai ler e eu vou fazer um resumo para vocês de toda a história que acontece aqui em Atos 10. O que acontece, resumindo para os irmãos, o que acontece é que Cornélio tem uma visão. Tem uma visão, um anjo fala com ele e pede que ele vá e chame Pedro para que Pedro pregue para ele e para sua casa. Cornélio manda os seus soldados irem até onde Pedro estava, em Jope, tragam Pedro. Os soldados vão lá, chamam Pedro. Só que nesse meio tempo, Pedro também tem uma visão. Ele tem uma visão muito importante, em que vamos falar aqui sobre ela, em que Deus mostra para Pedro que ele não deveria tornar impuro aquilo que Cristo já havia purificado. E aí depois os soldados encontram Pedro e convidam Pedro para ir até a casa de Cornélio. E quando eles vão para a casa de Cornélio, ali sim Pedro prega a palavra de Deus. Cornélio e toda a sua casa ali que estão ali presentes se convertem, reconhecem que eles necessitam de Cristo como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo se manifesta ali naquela casa, e tanto os judeus, principalmente os judeus, veem a ação do Espírito Santo sendo a mesma ali, tanto para judeus quanto para gentios, e ali eles entendem que eles devem ser batizados, assim como os judeus também já tinham sido, e entendem claramente, entre parênteses, né, vamos falar também sobre isso, que o evangelho era para todos. Então é mais ou menos isso que acontece aqui no capítulo 10 inteiro. E o objetivo dessa manhã, quando Deus mostra ali para Cornélio, para Pedro e para todos os judeus ali presentes, é que Deus não trata ninguém com parcialidade. Deus é o mesmo Deus para todos, seja judeu, seja gentil ou qualquer outro tipo de pessoa. E é isso que eu quero que a gente reflita essa manhã. Essa é a lição prática que eu quero trazer hoje para a nossa igreja e para você individualmente.
Vamos ler então do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8, primeiramente. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio! Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Por enquanto, até aqui. Então, como eu falei, Cornélio tem uma visão. E quem era Cornélio? Para a gente poder entender um pouquinho do contexto, a gente precisa saber quem era Cornélio. Cornélio era um centurião do Império Romano, um centurião do soldado do exército romano. Um centurião, naquela época, ele era responsável por mais ou menos 100 soldados. Por isso que o nome é centurião. E acima dele tinham outras pessoas, outros soldados mais importantes, mas ele tinha realmente 100 soldados, no mínimo, ali abaixo dele. Ou seja, ele tinha um cargo de certa influência, ele tinha um certo patamar na sociedade romana ali, ele era um homem importante. Só que ele era gentil. Só que ele era um gentil piedoso. Como a gente leu aqui, e a gente vai ver em detalhes, ele era um gentil que temia a Deus. E quando a gente lê à primeira vista, isso pode parecer estranho para a gente. Porque Cornélio, se ele era gentil, teoricamente, ele não deveria seguir o judaísmo. Ele não deveria temer a Deus. Só que naquela época existiam 3 grupos grandes ali de pessoas que seguiam o judaísmo. Os judeus, que eram os judeus de nascença, aqueles que eram realmente do povo escolhido por Deus. Tinham aqueles que eram gentios, mas que haviam se convertido ao judaísmo. E para passar por essa conversão plena ali ao judaísmo, eles tinham que passar por um rito muito essencial para o judaísmo daquela época, que era a circuncisão. Então existiam gentios que haviam se convertido ao judaísmo e se circuncidado, mesmo depois de adultos, passaram por esse sofrimento da circuncisão depois de adultos e praticavam, e eram ali considerados prosélitos realmente dentro do povo judeu, porque eles haviam passado pela circuncisão. E tinham gentios que eram considerados gentios piedosos, que é o caso de Cornélio. O que era um gentil piedoso? Era um gentil que ele cria no Deus de Israel, ou seja, ele cria em Yahvé. Ele havia dispensado a crença politeísta do Império Romano daquela época, ele não cria nos outros deuses que existiam, como a sociedade romana ali grega cria naquela época. Ele tinha escolhido apenas um único Deus, só que ele não era circuncidado. Então ele não podia fazer parte do povo judeu como um todo. Ele não era considerado um judeu, ele era considerado um gentil piedoso, porque ele ofertava, ele participava dos cultos na sinagoga, mas ele não podia oferecer sacrifícios e ele não era considerado plenamente judeu. Essa era a situação de Cornélio, a característica de Cornélio. A gente vê que ele era temente a Deus. O versículo é claro, o versículo 2 é claro em dizer que era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. O que isso quer dizer, irmãos? Que um homem piedoso, além de ser por essa crença que ele tinha, o versículo deixa claro que ele sentia misericórdia e compaixão das outras pessoas. E isso é muito interessante pelo cargo de Cornélio. Quando a gente vê filmes por aí, a gente assiste séries, filmes que retratam um pouco do Império Romano e daquelas batalhas antigas, a gente vê que normalmente os soldados, e principalmente os líderes, eles não eram nem um pouco piedosos. Eles chegavam nos locais de batalhas com aqueles que eles venciam, aqueles que eles ganhavam as guerras, e o que eles faziam era destruir o povo. O que eles faziam era pisar no povo. Principalmente os líderes. Eles se aproveitavam, eles tiravam tudo que podia haver de riqueza
daqueles que eles venciam a batalha. E eles, na maioria das vezes, eles se aproveitavam dos seus cargos para dar carteirada. Para mostrar, peraí, eu sou um centurião. Você não é ninguém. Até mesmo dentro do Império Romano. Ele, por ser um centurião, ele poderia agir de maneira soberba, ele poderia agir de uma maneira que extraísse dos seus subordinados ou de pessoas inferiores na sociedade a ele aquilo que ele quisesse. Mas Cornélio não era assim. Cornélio era piedoso e temente a Deus. Ou seja, mesmo tendo um cargo na sociedade que o permitia se aproveitar dos outros, ele não fazia assim. E aí a gente consegue extrair a primeira aplicação para os nossos dias. Como nós temos sido, como nós temos agido diante do cargo que a gente tem na nossa sociedade. Se você tem um cargo em que você é superior a outras pessoas, como você tem se comportado e como você tem agido com os seus subordinados? Você tem sido um bom líder, um líder temente a Deus? Ou você tem explorado os seus subordinados? Ou você é aquele que não dá um bom dia, você é aquele chefe chato, você é aquele chefe que não dá um testemunho de Deus? As pessoas não conseguem enxergar Deus através de você na sua empresa? Ou dentro da sua própria família, você como homem, líder do lar, como você tem sido e como você tem agido como líder dentro da sua casa? Você tem dado carteirada na sua casa com os seus filhos? Você tem falado, vai lá, a gente conversa bastante sobre isso no Guerreiro, a gente fala, você tem chegado para o seu filho e exercido a sua autoridade simplesmente por controle? Ou você realmente conversa com seus filhos, conversa com a sua esposa e é piedoso com eles? Essa é a primeira característica que a gente tem que trazer da vida de Cornélio para as nossas vidas. Porque ele era um bom líder e temente a Deus com toda a sua casa, o versículo mostra. Um soldado romano, um centurião romano, que se preocupava com a sua casa, era uma coisa muito rara. Como eu falei, os soldados romanos, os centuriões, homens de importância, naquele contexto, principalmente da sociedade romana, eu não sei quem, como eu já falei, quem conhece um pouco da sociedade romana da época, como era uma sociedade completamente pervertida, uma sociedade completamente entregue às suas paixões sexuais e coisas do tipo. E Cornélio não era assim. Cornélio era temente a Deus e pelo fato dele ser temente a Deus, ele levou que toda a sua casa também fosse temente a Deus. Olha novamente o papel de líder espiritual do homem. Através da sua piedade, através do seu comprometimento com a palavra de Deus, toda a sua casa também temia a Deus. E ele era reconhecido dentro da sua casa como uma pessoa temente a Deus. De que adianta você ser reconhecido pela igreja como um bom pastor, como nos nossos casos aqui, como um bom diácono, como um bom líder de ministério, se dentro da sua casa você não é assim reconhecido? Se para sua esposa você não é assim, se para o seu marido você não é assim. Isso não vale nada diante de Deus. Eu lembro que quando eu fui passar pelo concílio, a Natália ficou muito nervosa. Por quê? Porque uma das perguntas que são feitas no concílio, e a primeira pergunta que é feita no concílio, não é para o candidato, não é para o pastor, é para a esposa do pastor. Essa é a primeira pergunta que é feita no concílio. E ela ficou nervosa, eu brinquei com ela, até falei assim, você fala isso, isso e isso, tá bom? Escrevi o que ela devia falar. Falei, depois a gente se acerta em casa, tá bom? Mas você fala isso. Mas brincadeiras à parte, é perguntado para a esposa do candidato se ela realmente enxerga no marido aquilo que ele quer ser. Se ela realmente vê o marido como um pastor, como um bom líder dentro da sua casa. Porque se você não consegue pastorear a sua própria casa, se você não consegue liderar a sua própria casa, como que você vai liderar alguma coisa fora dela? Não dá. É dentro de casa que é o nosso primeiro passo para a liderança.
Também tem um outro caso, um outro exemplo que eu lembro de um professor no seminário, de quando ele iria assumir uma igreja em que ele já fazia parte ali, mas ele ia assumir o pastoreio como titular. Ele contou que a igreja chegou primeiro para a mulher dele, sem avisar. E chegou para ela e falou assim, ó, seu marido não sabe que a gente está aqui conversando com você e a gente não quer que você conte para ele. Mas a gente quer saber como que ele é em casa. Porque a gente aspira que ele possa ser o nosso pastor. Perguntou para a família, perguntou para a esposa, primeiro como ele era dentro de casa, para depois saber se poderia indicá-lo como pastor para a igreja. Uma atitude interessante também daquela igreja, no caso com esse professor meu na época. Uma outra característica de Cornélio é que ele doava aos pobres, ele era caridoso. Ele tinha o coração generoso. Ele era um homem que, por mais que ele tivesse um patamar, que ele tivesse status, que ele tivesse o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, porque ele trabalhava, não era só benefícios você ser um centurião, lógico que ele corria riscos, ele ia para batalhas, então ele era recompensado por aquilo que ele trabalhava, mas isso não fazia dele uma pessoa mesquinha, não fazia dele uma pessoa avarenta. Ele doava, ele era caridoso. Ele contribuía com seus valores na sinagoga, independente de qual valor que era. Você também deve contribuir. A gente precisa ter um coração caridoso. A gente precisa ter um coração generoso para poder contribuir com as ações da nossa igreja. A nossa igreja vai para lugares que nós, individualmente, não conseguimos ir. Como você tem usado o seu dinheiro? Você tem contribuído com a igreja? Você tem realmente tido um coração generoso com as pessoas que necessitam? Ou você tem pensado de forma egoísta com o seu dinheiro? Isso é mais uma característica de Cornélio. Mais uma característica de Cornélio. Ele era um quê? Um homem de oração. O versículo 2 fala que ele orava muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Mais uma característica de um homem temente a Deus é que ele orava sempre. Ele tinha uma vida constante de oração. Não é possível você ser temente a Deus sem uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração constante, em todo o tempo. O costume judaico naquela época eram de 3 orações ao dia. Independente da quantidade de orações que você faz ao dia, você precisa ter uma vida de constante oração. O que é uma vida de constante oração? É em todos os momentos em que você estiver diante de uma dificuldade, estiver diante de uma escolha, você estar em comunhão com Deus e não parar só um minuto antes de tomar a decisão, vou fazer uma oração. Não, não é isso. Mas é em constante comunhão com Deus, você está em espírito de oração. E quando você estiver diante de uma dificuldade, você vai estar pensando, Senhor, me ajude nessa decisão que eu devo tomar, que seja de acordo com a tua vontade. Isso não leva tempo para ser feito. Se você está em comunhão com Deus, naturalmente você vai pensar assim e ter uma vida de constante oração. Olha como Cornélio tinha tantas características boas. Olha como Cornélio era um homem religioso. Olha como Cornélio era um homem de boas ações. E agora eu vou te mostrar mais uma característica de Cornélio que talvez seja aquela que mais nos surpreenda. Cornélio não era salvo. Cornélio fazia tudo isso. Cornélio era um homem exemplar. E Cornélio não era salvo. Até esse momento, Cornélio não havia recebido o Espírito Santo. Até esse momento, Cornélio não havia tido um encontro com uma palavra de salvação. E ele tinha todas essas características. Isso é o que mais nos surpreende na vida de Cornélio. Cornélio era aquele tipo de pessoa que você olha para ele e você fala, esse é um exemplo. Ele era aquele tipo de pessoa que tinha aparência de crente, cheiro de crente, jeito de crente, mas não era crente. Ele não era salvo. A gente vai ver que Cornélio se converte lá no fim do capítulo, quando Pedro prega em sua casa. E ali sim ele recebe o Espírito Santo. E o que a gente pode entender com isso, irmãos? Você pode conhecer pessoas assim. Você pode conhecer pessoas que você olha para ela e fala, com certeza aquela pessoa é crente.
Mas muitas vezes as aparências enganam. Eu lembro que quando a minha irmã estava para arrumar um namorado, né? Eu espero que com as minhas filhas isso demore bastante para acontecer. Mas quando a minha irmã mais nova estava para arrumar um namorado, aí meu pai falava para ela, seu namorado tem que ser cristão, tem que ser da igreja. E aí na busca, agora ela está casada já. Nas buscas dela por namorados, às vezes ela se engraçava com algum e que não era crente. Aí ela tentava justificar. Aí ela falava pro meu pai, não, mas olha o que ele faz, olha como ele é com a mãe dele, olha como ele é como ele age, olha como ele é trabalhador, olha como ele faz isso, como ele faz aquilo. E meu pai falava, ele não é crente. Isso não importa. Ele não é crente. Às vezes a gente conhece pessoas que têm todas as características, mas não são salvas. Às vezes a gente conhece pessoas muito religiosas, que fazem parte de outras religiões, que são muito caridosas, que são muito generosas, que são muito boas com as suas famílias. Isso existe em outras religiões, irmãos. Isso não faz da pessoa salva. Isso não dá para a pessoa a salvação. Isso não dá para a pessoa a eternidade. Porque sabe o que aconteceria se isso desse para as pessoas a salvação? A salvação seria por mérito. A salvação seria por obras. E a salvação não é por obras, não é por mérito. Então, infelizmente, irmãos, não importa o que você faça. Não importa o quanto de coisas boas você faça. Não importa se você tem uma vida como Cornélio. Não é isso que vai te fazer ser salvo. Não é isso que vai te dar a eternidade. Porque nós não merecemos a eternidade. Porque nós somos pecadores. Todos nós. Nós só temos acesso à eternidade, só temos acesso à salvação quando reconhecemos que através de nós não conseguiremos alcançar a salvação. Que precisamos de Cristo para isso. É só dessa forma, é só nesse momento em que nós conseguiremos encontrar a salvação. Como que você tem agido no seu dia a dia? Você acredita que por mais que você faça coisas, por mais que você seja uma pessoa bondosa, por mais que você tenha boas ações dentro da sua casa ou até mesmo aqui na igreja, em ministérios que você trabalhe, você acha que isso te faz melhor diante de Deus? Se você acha isso, irmão, você está tremendamente enganado. Deus não te ama mais por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus já te ama de forma completa, Deus já te ama de forma perfeita, mesmo você sendo um pecador, mesmo você sendo falho. Ah, então não vale a pena. Já que Deus me ama de qualquer jeito, eu vou ser ruim. Ah, então quer dizer que você não entendeu o que Ele fez por você. Porque o que Ele fez por você foi imerecidamente para que você fosse salvo. Só que quando você reconhece isso, você realmente entende que você deve fazer por gratidão a alguém que te amou imerecidamente. E aí sim você deve agir. E aí sim você deve fazer. Infelizmente, essas pessoas que são boas, essas pessoas que têm contato, você pode ter contato com alguma dessas pessoas que são realmente boas. E essas pessoas que são realmente boas, elas são as mais difíceis de serem quebrantadas. Elas são as mais difíceis de aceitarem que precisam de salvação. Por quê? Porque elas já se acham boas. Elas já se acham que elas são merecedoras da eternidade. Elas acreditam que por aquilo que elas fazem, elas vão ter direito à salvação. E aí, quando você vai pregar o evangelho para essa pessoa, às vezes nos projetos aí, no carnaval, a gente encontra pessoas assim. A gente vai pregar e a pessoa vai falar assim, não, eu já creio em Deus. Eu já creio, eu já acredito em Deus. Eu sou bom com a minha família, eu não mato, não roubo, né? E aí você fala para a pessoa, mas não é só isso. Crer, Tiago fala que até os demônios creem. Cornélio cria em Deus. Cornélio cria em Deus e não era salvo. Não basta você crer somente em Deus. Você precisa realmente reconhecer que Ele morreu por você.
E esse é Cornélio. Ao mesmo tempo, um pouquinho depois, quando ele termina a visão aqui, né, ele já manda os seus soldados, súditos. E olha que interessante, ele tinha um soldado piedoso também. Ou seja, provavelmente através do testemunho de Cornélio, os seus subalternos também conheceram ao Senhor. Lá em Jope estava Pedro. A partir do versículo 9 até o versículo 16, fala assim: No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, ao fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Aqui a gente vê Pedro em outra cidade, sem nem imaginar o que estava acontecendo lá em Cesareia com Cornélio. Por volta também da hora do almoço ali, o texto fala que ele estava com fome, ele sobe para o terraço para orar. Era a 3ª oração do dia, a mesma oração que Cornélio estava fazendo quando apareceu a visão para ele. E Pedro sobe ao terraço para orar, e ele ora, e ali ele tem uma visão. E nessa visão tem um grande lençol descendo do céu, com todos os tipos de animais ali dentro. E ali, provavelmente, esse lençol estava descidos do céu por anjos, porque fala que ele estava sendo descido pelas 4 pontas, e não era um lençol que subia da terra para o céu, era um lençol que descia do céu para a terra, ou seja, era Deus que estava mandando aquele lençol, para que Pedro enxergasse isso, que aquilo vinha de Deus, diretamente de Deus, porque Pedro sabia, na crença judaica, ele sabia que somente Deus estava no céu, ou então se algo estava vindo do céu, é porque era de Deus. E quando Pedro olha ali dentro, tem uma série de animais, todos os tipos de animais, só não tinha peixe, porque não dava para o peixe nadar no céu, mas tinha todos os tipos de animais, menos os peixes. E ali, Deus fala para Pedro: mata e come. Quando Pedro ouve isso, ele leva um choque. Como assim? Como que eu vou matar e comer? Eu não posso. Por quê? Porque no costume judaico, na lei judaica, os judeus eles tinham uma série de coisas que eles podiam ou não comer. E eles podiam, resumindo de uma forma bem grande, aí, que não dá tempo para a gente entrar em detalhes, eles podiam comer animais que ruminavam e animais que tinham a pata fendida. E ali estavam todos os tipos de animais, tudo misturado. E Deus fala: mata e come. E Pedro fala: não, eu não posso. Eu nunca comi algo que fosse impuro. Eu nunca comi algo que fosse contra a lei. E Deus continua: não torna impuro aquilo que eu já purifiquei. E Pedro fala: não, Senhor. E Deus manda 3 vezes Pedro comer. É interessante que o texto não fala que Pedro comeu. O lençol é levado de volta ao céu. O que Pedro vê naquela hora? Provavelmente ele está achando que Deus está fazendo um teste com ele. Primeira coisa que acontece quando Deus manda ele matar e comer. Peraí, Deus está me testando. Se eu comer, ele vai me pôr de castigo. Então ele nega. Só que Deus insiste. Mata e come. Não é um teste. Mata e come. Naquelas regras que eles tinham um objetivo muito grande, essas regras. Eram de separar o povo judeu do povo gentil. Mas por que separar? Porque eles eram melhores? Não, é porque eles tinham que ser diferentes do resto do mundo, para que através deles o resto do mundo conhecesse a Deus. Só que o judeu, no seu egoísmo, ele entendeu o quê? Que nós somos separados porque nós somos melhores. Nós somos separados por Deus porque nós merecemos isso. E todo mundo que não é judeu não merece. Eles são inferiores a gente. O que Deus está mostrando para Pedro aqui é que, Pedro, as leis cerimoniais não existem mais. As leis que foram impostas para o povo judeu de forma que eles aplicassem cerimonialmente, elas estão sendo barradas.
porque vocês entenderam elas de forma errada. A partir de Jesus, vocês não precisam mais cumprir. Por quê? Porque agora o povo de Deus não é somente o judeu. O povo de Deus são todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso que Deus está mostrando para Pedro ali, naquele momento. E o que a gente pode aprender com Pedro nessa visão? A primeira coisa que a gente vê é que a gente não pode colocar a lei cerimonial acima das leis morais e espirituais de Deus. Como temos agido como igreja, já que a série de Atos é lições práticas para a igreja, como temos agido primeiro como igreja ao receber pessoas de contexto diferente do nosso? Pessoas com aparência diferente das nossas. Pessoas que se vestem de maneira diferente da que a gente se veste. Como temos recebido esse tipo de pessoas? Temos agido com preconceito com esse tipo de pessoas, achando que, pelo fato de não se vestirem igual a gente, por não terem a mesma cultura que a gente, por não se comportarem de forma com a gente, da mesma forma que a gente, elas são inferiores a nós? Se a gente agir desse jeito, a gente está sendo como Pedro. Leis cerimoniais não nos diferem mais. Leis culturais não nos diferem diante de Deus. É isso que a palavra de Deus traz para a gente, irmãos. Ah, então a gente pode fazer qualquer coisa dentro da igreja? Não, irmãos. Não. Porque aí a gente vai entrar numa série de outras coisas que podem escandalizar o seu irmão, que podem gerar um desrespeito ao seu irmão, que podem fazer o seu irmão pecar, e não é o tema da pregação de hoje. Mas é completamente diferente de você olhar para um irmão porque ele se veste diferente de você achar que ele é inferior a você. É completamente diferente de você olhar para um irmão porque ele tem uma tatuagem ou porque ele usa um brinco que ele é inferior a você e não segue a Deus. Isso pode parecer duro, irmãos, mas esse é a mensagem de Deus. Lógico que dentro de uma comunidade existem regras. Dentro de uma comunidade existem diretrizes a serem seguidas. E, para a comunidade viver em plena comunhão, essas diretrizes elas devem ser seguidas de forma cuidadosa, piedosa e com amor, havendo respeito de ambas as partes. Mas em momento algum podemos deixar que o preconceito nos leve a achar que somos superiores aos outros. Nos deve achar que, pelo fato de cumprirmos algumas formas de leis cerimoniais, a gente tem direito à salvação e outras pessoas não serão salvas porque elas não fazem aquilo. Isso é pecado. E a gente precisa olhar para dentro de nós para ver como estamos agindo. Se a gente tem torcido o nariz para pessoas que são diferentes de nós. Como temos agido? Ontem, no encontro dos jovens casais aqui, a gente falou sobre uma face do amor que é o storgé. O storgé é a afeição. O storgé é o afeto, é a compaixão pelo seu irmão. Você receber bem uma pessoa que é diferente de você dentro da sua comunidade é colocar em prática o storgé. É você receber bem, é você demonstrar carinho, é você demonstrar afeto, mesmo com aqueles que são completamente diferentes de vocês. É isso que devemos fazer, é isso que Jesus fez ao se relacionar com todos os tipos de pessoas, não tendo preconceito. É dessa forma que nós devemos agir. A segunda aplicação que a gente tem que fazer olhando a visão de Pedro é que a gente não pode se contradizer. A gente não pode falar que a gente segue a Deus e não obedecer o que ele manda. Quando Deus fala para Pedro, mata e come, Pedro responde, não, Senhor. Espera aí. Você não pode chamar de Senhor e falar não ao mesmo tempo. Se Deus é seu Senhor, quer dizer que você o respeita, quer dizer que você o segue, quer dizer que você o obedece. Por isso que você o chama de Senhor. Você não pode falar não, Senhor. Ou é não, ou é sim, Senhor. Ou fala não. Tá bom, não. É uma escolha sua. É uma escolha que nós podemos fazer.
Mas falar não, Senhor, a gente está se contradizendo naquilo que a gente crê. Pedro fala não, Senhor. E Deus insiste com ele. Mata e come. Mata e come. Por 3 vezes, Deus precisa insistir para que Pedro matasse e comesse. Como a gente tem seguido as ordens de Deus para as nossas vidas? Como que nós temos obedecido o que Deus nos manda fazer? Como nós temos seguido o nosso chamado? Em partes ou plenamente? Será que temos entregado a nossa vida inteira para que Deus haja através de nós, para que Deus haja em nós? Ou apenas alguma parte da nossa vida? E essa outra parte não, essa outra parte eu tenho o controle. Isso é contradição. Precisamos entregar, seguir e obedecer a Deus por inteiro em nossas vidas. Por fim, a gente vai chegar na consequência das visões, irmãos. Cornélio tem uma visão em Cesareia. Pedro tem uma outra visão em Jope. E assim que Pedro termina de ter a visão, ali a visão acaba, o versículo 17 vai falar que enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Olha como Deus faz as coisas. Pedro acabou de ter uma visão, ele está desnorteado com aquilo que aconteceu. Ele está perplexo, sem entender direito o que estava acontecendo, e já toca a campainha lá embaixo. Quem que está lá embaixo? Gentios. E aí que começa a consequência da visão de Pedro. A primeira é ficar perplexo. E não tem problema, irmãos, você ficar chocado. Às vezes você pode estar ficando chocado com alguma coisa que eu estou falando aqui hoje. E glória a Deus por isso, porque eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma heresia. E se você ficar chocado é porque o Espírito Santo está falando com você. Pode ser que você fique perplexo. Só que aí como você vai agir depois da sua perplexidade? Pedro desceu. E o que Pedro fez com os soldados de Cornélio? Os hospedou. E falou para eles passarem a noite com ele. Isso, para Pedro, era o ápice. Ele chamar gentios para dormir na casa dele, na casa que ele estava, no caso, para comer junto com ele, já demonstra o quanto Pedro tinha sido transformado. O quanto o coração de Pedro já tinha sido modificado com aquela visão, com Deus falando com ele. Ele chama os soldados para entrarem e pernoitarem com ele naquela casa. Imagina a vizinhança. Imagina os judeus olhando e falando, nossa, o que é aquilo? Pedro colocou gentil, Pedro colocou soldado para dormir na casa dele. Isso não existe. Heresia. Blasfêmia. Por quê? Porque criam na cerimônia e não no verdadeiro evangelho. A segunda coisa que Pedro faz é obedecer o chamado. Pedro vai. Os soldados falam para ele, aí, você precisa ir lá na casa de Cornélio, porque Deus mandou. Pedro vai. Mesmo sem entender, mesmo estando perplexo, ele vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, imagina a situação, irmãos. Os dois se encontram, e aí, no versículo 24, a gente vai falar... No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Olha como Cornélio era, irmãos. Cornélio sabia que ia vir palavra de Deus para ele. Ele foi chamar os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Cornélio nem crente era e já estava pregando o evangelho. Ele já chamou todo mundo para ouvir a palavra de Deus. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo... Levante-se, porque eu sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. A partir do versículo 30, aqui ele vai falar, Cornélio responde, faz hoje 4 dias que mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. E ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Pedro chega, Cornélio fala, eu tive uma visão. Pedro responde, eu também. Então, o que está acontecendo aqui não é coincidência. Aqui, eles se deparam com a soberania de Deus diante de toda circunstância.
Aqui eles se deparam que o que estava acontecendo ali não era por propósito deles, mas era um propósito divino. E isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Você pode não entender o chamado de Deus para a sua vida. Você pode não estar entendendo para onde Deus está te chamando. Você pode não estar entendendo por que você está passando o que você está passando. Mas Ele é soberano e Ele está no controle. Ele está no controle de tudo o que acontece. Nada foge ao seu controle, mesmo que você esteja perplexo com a situação que você está vivendo. Mesmo que você não esteja entendendo a situação que você está vivendo, Ele é soberano e está no controle. Isso que a gente vê aqui nesse encontro. Eles não se encontraram na esquina porque os dois foram no mercado. Eles foram para cidades diferentes porque eles tiveram visões diferentes. Do mesmo Deus que estava mexendo os pauzinhos para que a salvação fosse para todos os povos e para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Para isso que Deus apareceu para eles ali. Por fim, a última consequência que a gente vê é que Pedro reconhece o seu erro. No versículo 34 até o versículo 36, Pedro vai falar. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo e aceitável, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Pedro entra na casa de Cornélio. Ele olha para aquele monte de gentil ali sentado. E como ele começa a pregação dele, como ele começa a falar de Jesus para aquelas pessoas, é reconhecendo o seu próprio erro. Eu reconheço que eu estava errado. Eu reconheço que eu estava colocando regras cerimoniais acima das regras espirituais. E reconheço que o evangelho, e ainda ele fala, né? Ele vai falar aqui, ó, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Ele vai falar, ele entende aqui que a palavra foi enviada aos filhos de Israel para que nós enviemos e repassemos a vocês. Aqui Pedro entende qual que era o plano de Deus para escolher Israel desde Abraão, desde os patriarcas. Aqui cai a ficha de Pedro. E infelizmente essa ficha não caiu ainda para muita gente. Para o povo judeu, nem se fala, eles estão lá ainda esperando e se achando o povo escolhido. Mas aqui, muitas vezes, a gente se acha também superior àqueles que não estão aqui com a gente. A gente precisa ter a humildade necessária e suficiente para entender que se nós estamos melhores do que aqueles que não estão aqui, é por causa do Espírito Santo que habita em nós e não por causa de nós mesmos. É isso que a gente precisa. Isso nos faz ter a vontade de pregar o evangelho. Isso nos faz ter a vontade que Cornélio teve de ir e chamar os seus parentes, de ir e chamar os seus amigos próximos, porque ele sabia que aquilo que eles iriam ouvir era diferente de tudo aquilo que eles já tinham ouvido. Como nós temos reagido à verdade do evangelho? A gente tem agido realmente chamando os outros para participar? A gente tem agido realmente compartilhando aquilo com os outros? Ou a gente tem estado acomodado e guardando isso para nós? Eu não vou entrar aqui na manifestação do Espírito Santo, não fique triste, mas uma das próximas séries aí que a gente está conversando no Conselho dos Pastores é sobre dons espirituais, então vai ter uma pregação só sobre essa manifestação do Espírito Santo especificamente, então não vou dar spoiler, mas participe que você vai ouvir, e eu não sei se você é o que vou ter que falar com ela, sobre ela ou não, então não vou me comprometer antes da hora. Mas, irmãos, é isso. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Se Ele não trata, nós não devemos tratar. Nós não devemos agir de forma superior ao nosso irmão. Diante de Deus, somos todos iguais, todos pecadores, mas plenamente amados por Ele. E se você pode estar se sentindo imundo, pode estar se sentindo impuro por coisas que você não segue ou por coisas que você não faz, creia que Deus pode te restaurar, Deus pode te salvar e você pode fazer parte da comunidade do Senhor, mesmo sendo diferente. Mesmo sendo diferente. Baixa sua cabeça. Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço porque a tua palavra é viva, a tua palavra é tão eficaz para as nossas vidas, é tão atual para nós, Senhor. Te peço que
através do Teu Espírito, o Senhor esteja quebrantando os nossos corações, que a gente possa realmente agir como o Senhor quer, sem tratar as pessoas com parcialidade, Senhor, olhando para todos como dependentes, como necessitados do Teu amor, Senhor Deus, e sabendo que nós somos apenas instrumento da proclamação do Teu Evangelho, Senhor, que não somos merecedores, que não temos a salvação porque a conseguimos, por regras que cumprimos, mas sim porque o Senhor morreu por nós, mesmo sem merecermos, Senhor. Nos capacite, nos incomode, assim como Cornélio fez, Senhor Deus, para que a gente possa realmente espalhar esse Evangelho, para que a gente possa realmente compartilhar esse Evangelho com todos que estão ao nosso contato, Senhor. Independente da sua aparência, independente da sua forma de se vestir, independente do seu jeito de falar, todos necessitam de Ti e que nós possamos ser instrumento da Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.